O melhor livro que existe é o livro da sua própria existência. Porque assim, se você for fazendo memória das experiências que você viveu na tua vida, essas experiências, elas são capazes de forjar em você uma personalidade forte, uma personalidade madura. Você pegar todas as experiências que você viveu e ao invés de você achar que aquilo ali não deve ser refletido, não deve ser pensado, é um traço de uma pessoa que é imatura porque não quer olhar para o que passou. Não quer olhar para o que passou de uma maneira que você consiga pegar essas coisas que passaram e assimilar essas próprias experiências. Porque aí está o primeiro passo para você assumir uma vida madura. Cara, se tu errou no passado, se tu errou com algumas coisas na tua vida, os teus erros eles não definem quem você vai ser. Os teus erros não definem quais serão os seus próximos passos. Os teus erros não definem que o teu futuro vai ser um futuro de fracasso. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Você pode pegar todos esses erros que estão aí no livro da tua vida, assimilar cada um deles e começar a buscar um novo trajeto. Eu tenho falado aqui com você sobre maturidade, nós estamos aqui nesse 4º episódio sobre maturidade. E hoje eu quero me deter nessa questão das experiências que você tem na sua vida. As experiências que você tem na sua vida, elas são formidáveis. As experiências que eu tenho na minha vida, elas são formidáveis. Por quê? Porque não tem como apagar isso. Às vezes a pessoa quer apagar as experiências que ela viveu, sendo positivas ou negativas, achando que apagando essas experiências é que vai fazer com que a sua vida possa fluir melhor. Minha vida só vai fluir melhor se todo o meu passado tenebroso ou brilhante, ele seja apagado para que daqui para frente eu consiga fazer novas coisas. Não é isso. O que você precisa fazer é pegar todas essas realidades, todas elas, trazer para a sua consciência, e trazendo para a sua consciência você começar a fazer autoanálises. Caraca, isso aqui, esse relacionamento que eu vivi de namoro, esse relacionamento que eu vivi de casado, talvez você me acompanhe, que você já foi casado uma vez e hoje está casado ou casado com outra pessoa e cometendo os mesmos erros. Por que você comete os mesmos erros? Por que muitas pessoas cometem os mesmos erros na vida? A pessoa vai ficando com uma vida atropelada, porque ela não olha para as experiências que viveu, mesmo sendo negativas, e medita sobre essas experiências. A importância de você meditar. Se você meditar sobre as realidades difíceis que você já viveu, eu não tenho dúvida. Porque a meditação nada mais é do que você pegar essas realidades e perceber o que eu senti aqui. O que eu pensei diante disso? Diante daquele relacionamento que eu tive na infância, diante daquele relacionamento que eu tive na juventude, diante daquele relacionamento que eu tive com uma pessoa que eu me casei, fiquei ali 10 anos com aquela pessoa, fiquei 5 anos com aquela pessoa. Você meditar sobre isso vai fazer você ter um progresso tamanho ao ponto de você não cometer os mesmos erros. As pessoas cometem os mesmos erros exatamente porque não querem olhar para as experiências e perceber que essas experiências, elas estão ali para que você possa se avaliar dentro delas. É assim que você vai construindo uma personalidade madura. É assim que você vai construindo dentro de você, dentro das suas experiências, uma personalidade madura. Só que o imaturo, o que ele faz? Ele não quer entrar na dor. Ele não quer entrar nas situações que foram difíceis em sua vida. A pessoa quer apagar, a pessoa quer eliminar aquilo ali. A pessoa quer fazer com que aquilo ali nunca tenha existido. E qual que é a grande sacada que eu quero trazer para você não fugir dessas realidades? Porque quando você foge dessas realidades, ou esconde essas realidades dentro de você, eu vou apagar. Você acha que apagar é só assim. Eu vou apagar e acabou. Você não faz esforço, você não quer fazer esforço, você não quer voltar naquilo, principalmente se foi doloroso. Esse tipo de atitude é uma atitude imatura. Por que é uma atitude imatura? Porque o imaturo, ele não quer olhar para as situações que precisam de resolução a partir dele mesmo, a partir dela mesma. É porque isso exige de você autonomia.
Isso exige de você sinceridade. Isso exige de você parar, pensar, se avaliar, perceber o que você sentiu. Poxa, óbvio que uma pessoa imatura, ela não vai querer fazer isso. E aí você já começa a perceber que você não quer olhar para as suas experiências. Você não quer olhar para o teu passado. Você não quer olhar para o livro da tua vida. E com isso você não progride. E aí, olha o que as pessoas fazem. Troca de marido, trocam de esposa, trocam de namorado, trocam de namorada, troca de emprego, troca de tudo. Mas o que precisa mudar de fato é a essência. A pessoa, quando não consegue olhar para a tua história e lembrar, você precisa olhar para a tua história e lembrar. Tem gente que fala assim, não lembro de tal coisa, não lembro de tal coisa, não lembro o que houve. Não lembra sim. E se você não lembra, você vai precisar resgatar. Esse trabalho interior é um trabalho que eu posso dizer para você, bem difícil. Porque demanda tempo, demanda uma relação profunda com você mesmo, com você mesma. Demanda você talvez ter que encontrar com pessoas e fazer perguntas, ou até mesmo se perguntar determinadas coisas, revisitar a sua memória, revisitar o tempo, revisitar o histórico da sua vida. Isso é trabalhoso, mas são esses momentos duros que você precisa ter com você mesmo, com você mesma, para que o seu futuro seja um futuro mais leve, onde você vai saber fazer melhores escolhas. Poxa, deixa eu te dizer uma coisa. Eu hoje sou casado. Eu posso dizer isso para você. Tudo que eu venho trazer para você são coisas que eu experimento na minha vida, experimentei na minha vida, experimento a partir da leitura dos livros, consigo trazer para a minha vida e consigo compartilhar com você. Antes de eu me casar, eu namorei 2 pessoas. Namorei firme mesmo. Uma pessoa namorei durante 7 anos. Uma outra pessoa namorei durante 2 anos e 6 meses. A minha esposa, eu namorei ela 2 anos. Essa pessoa que eu namorei 7 anos me serviu de muita experiência. Primeiro, que eu era uma pessoa que eu não me posicionava dentro do relacionamento. Eu me lembro que durante 3 anos desse relacionamento, eu não me posicionava. Eu sempre aceitava as coisas para que não houvesse desconforto, para que a gente não tivesse atrito. Só que a partir do 4º ano desse namoro de 7, eu falei assim, não, eu preciso me posicionar. Eu também tenho voz, eu também tenho vez, eu também tenho vontade, eu também tenho querer. E quando eu comecei a me manifestar, foi onde nós começamos a ter muitos conflitos. E esses conflitos culminaram numa separação, num desmanche de namoro. Quando eu fui para o outro relacionamento de 2 anos e 6 meses, eu já tinha um conhecimento maior de mim mesmo. Eu já tinha um conhecimento maior das minhas fraquezas, das minhas potencialidades. O que aconteceu nesse outro relacionamento de 2 anos e 6 meses? Eu fui muito melhor nesse relacionamento. Mas se eu não tivesse vivido o relacionamento de 7 anos, não tivesse feito uma análise profunda do que eu fui nesse relacionamento, o que eu mudei, o que eu melhorei. Veja que eu estou falando de mim, eu não estou falando da pessoa que eu me relacionei. Isso que eu experimentei me trouxe bagagem para o próximo relacionamento. E o que aconteceu no outro relacionamento? Eu fui muito melhor, eu fui muito mais generoso, eu fui muito mais capaz de me relacionar de uma maneira inteira, contribuindo com aquilo que era a minha história. Mas aí você pode me perguntar assim, mas e a experiência negativa que você viveu do primeiro relacionamento? O que você fez? Eu refleti, eu meditei sobre mim, eu meditei sobre as minhas ações, eu meditei sobre aquilo que foi negativo, eu meditei sobre aquilo que era positivo. E essa meditação me fez ter mais consciência para o próximo relacionamento. Eu não estou dizendo que a gente vai sair namorando, ou se casando. Mas se você vive uma experiência negativa ou positiva, e aquilo ali acaba, e você não reflete, e já passa para outro relacionamento embolando os seus sentimentos, porque quando a pessoa faz isso ela não reflete, ela não medita sobre ela mesma, o que ela faz? Ela pega os sentimentos dela e atropela em outro relacionamento. E isso vai gerando cada vez mais imaturidade. Por quê? Porque a pessoa não fez um conhecimento de si mesma, ela não mergulhou em si mesma. Ela não mergulhou em si mesma. E aí você pega todas as feridas e traumas que você viveu no relacionamento anterior,
Não pensa em quem você se transformou a partir desse relacionamento, seja algo que aconteceu de maneira positiva ou negativa. Se você não reflete sobre aquilo, você atropela para outro relacionamento. Quando eu cheguei para namorar, depois desse namoro de 2 anos e 6 meses, quando eu cheguei para namorar minha esposa, a pessoa que eu me casei, foi que nós namoramos menos tempo. É isso que é a chave. A que eu namorei 7 anos, eu vi uma experiência. Meditei, fui para de 2 anos e 6 meses. Meditei, fui para minha esposa com 2 anos, nós namoramos, nos casamos, estamos hoje felizes com 3 filhos. Sabe por quê? Eu consegui enxergar que aquela experiência traumática, ela não era suficiente para que eu tivesse uma projeção futura, uma projeção futura, lógico que é redundante, né? Mas para que eu tivesse uma projeção de sucesso no relacionamento. Por que eu considero sucesso? Porque eu me casei com uma pessoa que eu namorei 2 anos, namorei menos tempo. Nós estamos casados, nós temos 3 filhos, nós temos um relacionamento sólido. Eu cresci como homem. Hoje eu sou muito mais homem do que eu fui no primeiro relacionamento de 7 anos. Eu sou muito mais homem do que eu fui naquele relacionamento de 2 anos e 6 meses. Eu sou muito mais capaz de dar a minha vida pela minha esposa, de compreender o que é ser um homem na vida dela, porque eu precisei ver essas experiências. E digo pra você, as experiências traumáticas dentro de um relacionamento, elas são tão valiosas à medida em que você sai desse relacionamento e medita e olha para dentro de si e vê em quem você se transformou, porque o olhar em quem você se transformou é você entender o que você está carregando da pessoa que você se relacionou e o que você está carregando que é seu. Quando você medita, você consegue fazer o rompimento e pegar o que é seu e ficar consigo e potencializar, e o que não é seu você deixar para o outro. E aí você tem posse de si mesmo, para ir para o outro relacionamento. Por que eu digo que as experiências traumáticas, elas são, é um termo que às vezes as pessoas não gostam, né? Mas a experiência traumática me capacita para ser um homem melhor. Como assim, Fred? E para você que é homem, para você que é mulher, te capacita para ser uma pessoa melhor. Como assim? Olha, o que é um trauma? Um trauma é uma experiência que você viveu que não te trouxe uma visão positiva ou sentimentos positivos sobre você mesmo, sobre você mesma. Quando a gente vive um trauma, principalmente voltado para relacionamento, a gente vive um trauma porque a gente cria expectativa no outro. A gente vive traumas porque a gente acha que o outro vai nos fazer felizes, vai nos fazer feliz. A gente vive trauma dentro de relacionamentos porque a gente dá acesso à pessoa fazer com a gente aquilo que ela quer. A gente perde autonomia. Por isso que eu sou muito a favor de, antes de você entrar no relacionamento, você saber determinar aquilo que você quer para a tua vida. Porque se violar isso, se o outro que chegar na sua vida violar isso, você vai ter parâmetros para dizer: isso eu deixo, isso eu não deixo. Se algo você permitir que vá violar aquilo que você tem como valor, princípio, se você deixou e você se traumatizou, você não tem como culpar a pessoa, você assume para si. Isso é você pegar essas experiências traumáticas, assimilar essa experiência e olhar para o futuro e perceber o que você pode fazer de diferente daquilo que você viveu de maneira traumática. Quando eu tive aquele primeiro namoro de 7 anos, que eu fui para um namoro de 2 anos e 6 meses, eu pensei assim: não é a mesma pessoa. Eu pensava sempre assim. Por mais que às vezes a pessoa apresentava comportamentos semelhantes, eu pensava: não é a mesma pessoa. Quando eu fui para minha esposa, mais ainda, não é a mesma pessoa. Essa é a minha esposa, essa é a pessoa que eu estou construindo algo completamente novo, completamente diferente. Eu não posso ficar fixado naquela experiência negativa. Eu preciso agora me deter nessa experiência nova. Eu preciso agora, mesmo lembrando de coisas passadas, eu preciso entender de maneira madura: essa pessoa que eu estou me relacionando não é a mesma.
Ah, mas está fazendo a mesma coisa que o outro fazia. Não, mas não é a mesma pessoa. E eu precisei fazer isso várias vezes comigo, porque a tendência é você olhar para as experiências negativas e achar que são essas experiências negativas que irão determinar o seu futuro. E quando você acha que essas experiências negativas são capazes de determinar o seu futuro, você quer repetir aquilo que foi mal, que foi ruim. E aí, muitos não se permitem viver um novo relacionamento, um relacionamento mais sadio, ficam fixados ou fixadas no trauma e acabam tendo uma atitude meio que de vítima, né? Ah, foi fulano que fez isso comigo, foi fulano que errou comigo, foi fulano que me fez ser assim, foi fulano que fez com que o nosso relacionamento fosse de tal maneira, ou fulana de tal maneira, e hoje eu estou traumatizado ou traumatizada e não consigo me relacionar com ninguém por causa de fulano. Não, não. Você tem total possibilidade, total domínio de pegar todas essas realidades e transformá-las. Mas é preciso você olhar para a sua vida e ver as experiências que você viveu. As positivas e aquilo que você percebeu que em você gerou coisas positivas e coisas boas, você mantém. E os traumas? Os traumas você também vai pegar da mesma maneira e meditar. Meditar. O que é meditar? Mergulha nessas realidades, nessas experiências e perceba quais foram os seus sentimentos. O que eu sentia na época? Olha só, imagine só que você se relacionou com uma pessoa durante 5 anos, ou com 10 anos, ou sei lá, o tempo que você se relacionou, você faz aí a memória. Esse tempo, se você começar a olhar e falar assim, caramba, o que eu sentia quando ela falava isso pra mim? O que eu sentia quando ele me colocava pra baixo? O que eu sentia quando ela me colocava pra baixo? O que eu sentia quando a gente não conseguia resolver um problema? Você vai tentando resgatar isso. Para quê? Para que, entendendo o que aconteceu, e isso vai ficar vivo em você, você entendendo o que aconteceu, isso vai ficar vivo dentro de você. Você vai saber como se comportar com outras pessoas, com outros relacionamentos. E isso é formidável, mas para que isso aconteça, você precisa pegar a sua história, pegar as suas experiências e meditar sobre elas. E se olhar sobre elas. E quando eu digo para você que não é para você culpar a pessoa, por mais que a pessoa tenha feito o que for, mas não se trata do que o outro fez, do que o outro é, do que o outro tem lá como narcisismo, como ignorante, como autossuficiente, como uma pessoa que te lesou em muitas situações. Mas a meditação aqui, para você amadurecer, para poder sair dessa vida, talvez, de mergulho naquilo que é ruim, e não se abrir a um novo relacionamento, ou não se abrir a uma outra realidade, para que isso aconteça, você vai precisar olhar para dentro de você e falar assim, isso aqui aconteceu, eu não quero mais, agora eu vou me abrir ao novo. Ah, mas se outra pessoa aparecer e fizer a mesma coisa, aí você vai ter o parâmetro na sua vida do que você vai permitir e do que você não vai permitir. Por quê? Quando você tem parâmetros na sua vida do que você quer e do que você não quer, a outra pessoa, ela pode trazer coisas que não são compatíveis com aquilo que são os seus critérios. Se não tiver dentro dos seus critérios, já no início do relacionamento, você vai saber dizer não. Você não vai se permitir, não está se enquadrando. Ou então, se a pessoa não estiver disposta a crescer, a melhorar, você já vai saber dizer não. É isso que traz maturidade para que você, pegando as suas experiências, até mesmo traumáticas, e refletindo sobre elas, você vai saber perceber se aquele relacionamento é para você levar à frente ou se não é para você levar à frente. Aí você vai entender que se você está carente ou não, ou se você está se relacionando por carência ou não, ou se você está se relacionando por um vazio existencial ou não, ou se você quer colocar alguém para suprir um vazio que você tem, aí você quer colocar uma pessoa para suprir aquilo, a pessoa não vai conseguir, você não vai ficar dependente emocionalmente de ninguém, você não vai ficar com aquela dependência emocional. Eu só consigo ficar bem quando tem alguém comigo. Não, você vai conseguir
olhar para a sua vida, até se relacionar, mas colocar limites nas coisas, saber dizer não, saber dizer sim, saber se posicionar, saber entender o que você quer para um relacionamento. Quando isso aconteceu comigo, eu olhei para minha esposa e falei, eu quero me casar com você. E ela ficou meio assustada, mas no desenrolar ela foi percebendo que aquilo era muito verdade. Por quê? Porque eu trazia essas histórias, né? A gente foi amadurecendo tanto no relacionamento, que eu trazia essas histórias do que eu vivi. E aquilo foi trazendo para o coração dela o quê? Paz. Por quê? Porque eu estava sendo transparente, mesmo diante daquilo que me gerou traumas. Grande abraço para você. Espero que esse vídeo possa contribuir com aquilo que você está vivendo. Mas pense sempre nesse quesito maturidade. Pense sempre nesse quesito de pegar as suas experiências e falar, caraca, essas experiências aqui, eu preciso meditar para que eu possa, através do livro da minha vida, através dessas experiências, me permitir vencê-las e me relacionar com outras pessoas de uma maneira muito melhor, muito mais madura, muito mais consciente, para saber dizer sim, dizer não no momento certo, na hora certa. Um grande abraço para você, compartilhe esse vídeo. Se você quiser deixar aqui sua sugestão, sua dúvida, sua pergunta, deixe aqui e vamos interagir, vamos criar essa comunidade de pessoas que querem ficar bem firmes, maduras, para que possam tomar melhores decisões em suas vidas. Um abraço, fique com Deus, até mais, tchau, tchau.